Oi, hoje é a segunda parte da leitura comentada de Quincas Borba, de Machado de Assis, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Eu acho que a primeira coisa a se dizer desse segundo lote de capítulos, que são dos 50 até o 92, é que Machado de Assis me surpreendeu e mudou completamente a história. Pelo menos o rumo que ele tinha dado lá no começo, nos primeiros capítulos, do 1 ao 49. Que vamos combinar, né? Já tinha dito lá no vídeo anterior que a história ela estava bem pequena, apenas quase um fiapo de narrativa. Não tinha grandes eventos, pouquíssimos personagens, e tudo parecia meio que num banho-maria, digamos assim. E tinha até uma certa frustração daquela coisa meio que meio estranha para se dizer, né? O livro se chama Quincas Borba e o dito cujo ele já falece lá no comecinho da narrativa. E temos então a história do Rubião. Ué, então por que o livro se chama Quincas Borbas e não Rubião? Poxa, não dá para entender. Mas enfim, é assim que o barco começou a tocar e de repente, nessa segunda parte de capítulos que eu selecionei, não é que tudo mudou completamente, ficou diferente do que estava antes, porque o que houve de principal ali no final do primeiro quarto de capítulos? Bom, tivemos a grande revelação de Rubião para Sofia que ele estava apaixonado por ela. Como eu comentei, foi de uma maneira bem romântica, digamos assim. Ele falando para a lua, tendo a lua como motivo do amor que ele sentia por ela. Podemos dizer também que é uma coisa meio brega até, mas não. O que importa é que ele foi bem sincero, ele se declarou completamente, deixando o seu amor bem exposto para ela. E nisso também a gente percebeu que dois grandes rivais apareceram ali na história, que foram o Major Siqueira e a sua filha Dona Tonica, uma quarentona, né? Já passou da idade de se casar. E dali justamente surgiu a minha aposta. Esses dois iriam atrapalhar o destino dos pombinhos, Rubião e Sofia. Mas não é que nada disso aconteceu aqui nesse segundo quarto de capítulos? Pois bem, o que logo de cara a gente vê no capítulo seguinte, percebemos que Sofia não gostou nada daquela declaração romântica de Rubião. Na verdade, ela não estava correspondendo aos olhares dele, como a gente tinha notado pelo o que o narrador disse pra gente, né? Eles ficaram trocando olhares durante muito tempo e foram tantos que justamente por causa disso que o Major Siqueira e a Dona Tonica perceberam que havia alguma coisa ali no ar. E depois, né, o próprio Major Siqueira pegou os dois na botija quando o Rubião estava se declarando para a Sofia. Ele não chegou, acho que, a ouvir o falatório dele na sua declaração em si, mas ele percebeu que ali era um climinha de namorico. E sempre lembrando, né, ele é uma mulher casada com o Cristiano Palha. Mas, quando a gente vira o capítulo, a página, começa a lê-lo, o que temos? Sofia diz tudo o que aconteceu para o seu marido e confessa abertamente para ele que não gostou da atitude de Rubião e era preciso talvez uma coisa mais enérgica, talvez eles devessem romper relações entre o casal e o amigo. Mas o Palha não quis saber disso não, de uma coisa que a gente não estava nem sabendo, né? Ele está devendo para Rubião algumas letras. Então fica meio mal, né? Cortar a relação justamente agora. Sofia fica meio inconformada com isso, mas mesmo até que aceita um pouco. Fazer o que, né? Se o próprio marido, sabendo de tudo, sabendo que um amigo chegou junto de sua mulher e fez insinuações graves, românticas para cima dela, e ele não quer fazer nada, fazer o que, né? Então deixa, né? Se não quer brigar, não brigue com o amigo. Mas ela prometeu que se afastaria o mais possível dele. O importante é que depois que eu li esse trecho da história, onde a gente percebe que tudo aquilo que a gente pensou que ia acontecer, não iria. A gente fica se perguntando, tá, então o que vai sair dessa história daqui adiante?
Mesmo porque do lado do Rubião, ele ficou meio abalado com a própria declaração que ele fez, ele achou que exagerou um pouco e ele resolveu se afastar. E também a história deu indícios que ele faria uma viagem um pouco longa de volta a Minas, lá para Barbacena. Então ele com certeza ficaria distante de seu amor, de Sofia. O que, aliás, faz com que ele fique um pouco afastado ali dos eventos do livro, que é uma coisa que eu comentei lá na primeira parte, que quase todos os capítulos eram centrados na figura do protagonista, o Rubião. O narrador só falava dele, acompanhava o personagem, né? E apenas em 2 momentos nós tivemos um narrador dentro, assim, digamos, da cabeça do cachorro, o Quincas Borba, e também da Dona Tonica. Mas, por outro lado, nesse segundo lote de capítulos, a gente vê o narrador saindo, esquecendo, para falar a verdade, quase, do Rubião. Ele vai ter mais contato, trazendo mais perto da gente a Sofia e o Palha, e também outros personagens que vão aparecer daqui a pouquinho, que eu já vou comentar. Porque falando em personagem, né? Eu tinha dito que essa história aqui do Machado de Assis, assim como outras, estavam com poucos integrantes. Mas não, aqui nesse segundo lote de capítulos, outros apareceram e alguns que tinham sido apenas citados praticamente, uma rápida aparição, aliás, eu não citei, né? Aqui tornaram-se mais importantes para a narrativa. É uma coisa que a gente pode sempre levar em consideração. Machado de Assis, ele nunca coloca personagens gratuitos na sua história. Quando ele aparece em algum momento, pode ter certeza que lá no futuro ele será importante para alguma mudança da história, ou efetivamente serão, em termos assim, podemos dizer, personagens significativos para a história. Não serão apenas coadjuvantes. Não há, na verdade, personagens secundários nas histórias do Machado de Assis. Se ele aparece, com certeza ele é importante. Se não no momento, depois assim será. E foi o caso justamente de 2 personagens amigos do Rubião, que apareceram apenas em uma cena apenas, depois não foi mais citados. Até por isso que eu esqueci deles. Foi o caso do Freitas, um amigo um pouco mais de idade, e um outro mais jovem, o Carlos Maria. Esse, sim, mais novo. Eles apareceram como aquelas pessoas que frequentemente vêm fazer uma boquinha lá na casa do Rubião. A gente sabe, né? O Rubião é uma pessoa solitária, ele não tem família. Então ele vive desses amigos que o cercam por culpa da sua fortuna, obviamente, né? Então justamente o Freitas e o Carlos Maria são pessoas que frequentemente aparecem assim casualmente na hora do almoço lá na casa do Rubião para afilar uma boia. E sim, esses 2 voltam a aparecer aqui nesse segundo lote de capítulos. Como também um outro personagem novo, o Camacho, que é um político, dono de um jornal e que fica se infiltrando ali na vida do Rubião. Aliás, se aproveitando até na cara de pau mesmo, usufruindo do prestígio que o Rubião começa a ter no meio das pessoas. Isso por conta, por exemplo, de um ato de heroísmo que o Rubião cometeu, ou fez, né? Talvez uma melhor palavra, com um garoto. Ele salvou da morte, ele quase foi atropelado por cavalos. Um garotinho. Aliás, não correram muito risco o Rubião. E depois, todo mundo, os pais do garoto, as pessoas em volta, gostaram da atitude dele. Foi realmente um ato heróico. E ele comentou isso aí, casualmente, para o Camacho. E o Camacho, o que ele fez? Ele publicou isso como uma grande história lá no seu jornal, o Atalaia. O Rubião, claro, não gostou disso no primeiro momento, mas depois até que até que foi interessante. Afinal de contas, eu não fiz nada demais, eu apenas salvei uma pessoa da morte, uma criança. Mas, claro que Camacho, por ser um político, ele quer angariar alguma coisa em torno disso. Ele está tentando fazer com que Rubião seja, sim, um deputado ao menos. Quem sabe uma coisinha a mais, seja ali no Rio de Janeiro ou talvez lá em Minas, em Barbacena. De qualquer forma, disso aí a gente pode tirar as coisas que Machado de Assis gosta de comentar sobre a vida social lá do Rio de Janeiro. Algumas pessoas vão se tornando poderosas por causa da entrada na política, mesmo pessoas que já são ricas, elas começam a ter uma certa soberba.
E aliás, a gente pode dizer que é o único comentário desse nível aqui nessa história do Machado, que sempre vale lembrar, ela soa muito mais como uma história puramente romântica do que qualquer outra coisa, mesmo estando inserida na sua fase realista. E até para comparar, né? Se a gente pega Quincas Borbas, o livro com o anterior Memórias Póstumas de Brás Cubas, podemos até dizer que o livro que veio antes, ele tem mais comentários sociais do que este daqui. Ou seja, também já pode fazer uma aposta aqui. Eu acho que Camacho vai ser muito mais importante para o contexto social crítico do autor Machado de Assis nos capítulos futuros. Essa ideia de Rubião ser um político ainda vai render bastante, provavelmente. Mas voltando aos outros dois amigos do Rubião, que tinham aparecido apenas naquela cena e depois agora ganharam grandes destaque e fizeram mudar bastante a história. Primeiro, o Carlos Maria, que é o amigo mais jovem, ele conheceu Sofia. E aí você já pode pensar o que aconteceu. O Marmanjão começou a flertar com a Sofia, inclusive em algumas festas, dançar com ela. A Sofia gosta de dançar, ele também é um bom dançarino. Claro, ficaram dançando várias valsas por lá e chamou a atenção de muita gente. Mas espera, antes de continuar a história aqui do amigo, deixa eu contar uma outra, que são dois personagens relacionados a Sofia. Uma tia e uma prima, a Dona Maria Augusta e a sua prima, a Maria Benedita. Duas parentas que vieram da roça. Literalmente são pessoas do campo e estranham muito as coisas da sociedade ali da capital, Rio de Janeiro. Tanto é que a Sofia encasqueta que a sua prima precisa de boas maneiras, precisa de mais prendas, porque afinal de contas, sendo lá da roça, parece que elas não se interessam muito por exemplo, aprender a tocar piano ou falar francês, mas Sofia acha que sim, a prima precisa disso, principalmente para conseguir um bom partido. Levando em consideração que sua mãe, embora tenha uma propriedade lá no interior, os negócios não andam muito bem. E se a família quebrar e ela também vier a falecer, a pobre Maria Benedita não terá como sobreviver e necessitará casar com alguém que tenha algum dinheiro, né? Então ela precisa ser uma mulher prendada. Bom, e eu disse isso para ajudar na história lá do Carlos Maria, né, que estava interessado na Sofia, dançando, e a própria prima dela percebeu que esses dois estão dançando demais. Ela ficava contando no tempo, se valendo até do relógio do Rubião, e fez ainda alimentar no próprio Rubião o ciúme. Então os dois perceberam, do mesmo jeito que aconteceu antes, né? Se Dona Tonica e o Major Siqueira perceberam que Rubião e Sofia estavam, sei lá, com alguma coisinha a mais entre eles, agora foi a vez de Rubião e Maria Benedita perceberem que Sofia agora estava, talvez, de rabicho com o Carlos Maria. Que salada! É um repeteco da história, mas do ponto de vista contrário desta vez, né? Para nascer um ciúme em Rubião. E sim, do mesmo jeito, o Carlos Maria foi também fazer uma declaração para a Sofia, só que de melhor qualidade do que aquela feita por Rubião, que foi meio cafona, seu aleno da lua, né? Mas antes, o próprio Rubião já havia percebido que o Carlos Maria dava algumas indiretas, meio que usando até todo o pessoal que estava no salão para elogiar a Sofia. E ele percebeu, puxa, como é que ele consegue usar de poucas palavras, fazer um elogio melhor do que eu fiz lá naquela outra ocasião? O ciúme já começou a nascer por aí. Mas nós, por outro lado, vimos que a declaração realmente do Carlos Maria foi bem melhor. E aliás, além de se confessar para ela que estava apaixonado, ele disse também que numa certa oportunidade ele chegou a quase fazer uma loucura de bater a porta da casa dela e se declarar lá em seu território, digamos assim, né? Ele falou que ele ficou lá na praia olhando para ela, imaginando que ela pudesse corresponder. E aquilo, para falar a verdade, impressionou bastante Sofia. E o que ela fez? Ela foi dizer tudo isso, esse outro exagero de galanteio de um conhecido lá para o seu marido? Ela foi falar tudo, deixar em pratos limpos? Não, dessa vez não. De Rubião, ela disse que ele foi atrevido, mas dessa vez Carlos Maria, ela protegeu. Ela não falou para o Palha que ele foi atrevido. Ou seja, pode ser que ela, desta vez, goste sim de alguém que faça corte para ela.
Só que enquanto isso, a gente também já precisa lembrar que uma outra história, um outro quiprocó está nascendo aqui no meio dessas histórias. Lembrando, né, Palha não quis romper relações com o Rubião porque além de ele estar endividado com ele, com algumas letras a vencer, ele também queria fazer um negócio, ser sócio de Rubião. E essa coisa realmente vingou, eles abriram um negócio de importação, que até está indo bem. E também por causa disso, já que não houve rompimento das amizades entre eles, embora Rubião ficou durante meses sem frequentar a casa de Palha e Sofia, tendo apenas contato com um amigo lá no negócio que eles montaram no escritório, começou a nascer uma ideia ali meio maluca que ele precisava casar. Isso, claro, combinava com a proposta dele, um sonho que já começava a nascer por causa do outro amigo Camacho, de ele virar um político. Ou seja, se ele precisava casar, e os dois amigos, Sofia e Palha, tinham a ideia de que ele podia casar com a prima, Maria Benedita. Então estava tudo sendo arranjado. Só que no meio desse interim, a mãe da prima, Maria Benedita, a dona Maria Augusta, acabou falecendo. Então, por causa dos preparativos do luto, do velório, foi-se necessário fazer um vestido de luto, de preto. Sofia precisava e ela contratou algumas costureiras para fazer a roupa o mais rápido possível, ali mesmo na sua casa. E por alguma combinação do destino, quando o Rubião retornava à sua casa, ele pegou um carro de passeio. Enquanto andava ali pelas ruas do Rio de Janeiro, o cocheiro resolveu contar uma história para ele de um recente freguês que meio que se encontrou com uma amante ali numa casa, numa tal rua Formosa, por ali, perto de onde a carruagem estava passando. E o Rubião começou a imaginar coisas. Ele ficou com a nítida certeza que, pelas indicações que o cocheiro deu para ele, que quem estava se encontrando era o casalzinho Sofia e o seu amigo Carlos Maria. Ou seja, temos um grande gancho aqui proposto por Machado de Assis mais uma vez. Do mesmo jeito que ele terminou aquele primeiro quarto de história com a grande declaração de Rubião, temos agora uma grande virada de mesa, né? Temos todos os indícios que Sofia está interessada em Carlos Maria. E estão prestes a serem pegos no Fraga, porque o Rubião conseguiu uma informação assim do nada, né? E com grandes indícios que eles estão se encontrando numa casa de uma costureira. Por isso que eu falei a história lá do vestido de luto estava sendo feito, porque ele também confirmou, depois daquela história do cocheiro, que podia ser apenas uma grande coincidência, depois, quando ele estava lá junto com as costureiras, ele descobriu que uma delas realmente morava lá na rua Formosa, como o cocheiro tinha dito, que era uma casa de uma costureira, patatá. Ou seja, para o Rubião estava na cara que aquelas duas pessoas que estavam se encontrando, casalzinho romântico, amantes, são os dois, Sofia e Carlos Maria. E mais uma vez eu preciso dizer que eu não lembro nada disso, né? Lembrando, né? Eu já li o livro há muito tempo atrás, mas já esqueci completamente do que acontece aqui no decorrer da história. Então eu não sei se isso realmente procede, se é verdade, se aquele amor que Rubião tinha por Sofia vai se transformar em outra coisa, até uma espécie de vingança agora, já que o próprio amigo dele está querendo pegar a sua amada, né? Que salada que está essa história aqui do Machado de Assis. Realmente mudou completamente o rumo aqui do livro o Quincas Borba nesse segundo quarto de capítulos. Assim, o único ponto assim meio que destoou um pouco é que justamente aqueles dois personagens que pareciam que iam complicar as coisas, que foi o Major Siqueira e a Dona Tonica, praticamente eles não apareceram, só apareceram num trechinho também bem pequeno, mas também não botou a história pra frente não. É uma coisa que eu até estranhei. De novo, às vezes dá a impressão também que às vezes o Machado muda de ideia a respeito do desenrolar da sua história, coisa que aconteceu nos outros livros do autor. Mas também dá para perceber que ele segmenta muito as suas narrativas, né? Não é por coincidência que eu dividi o livro aqui, Quincas Borbas, em 4 partes. E justamente esse primeiro lote tem uma concisão enorme. O segundo é totalmente contraditório ao primeiro. E não foi só coincidência, né? Provavelmente o Machado planejava muito o desenrolar do que acontecia nas suas narrativas. Realmente ele fazia com certeza de propósito.
Então a gente pode apostar também para os dois últimos blocos de textos, de capítulos, que teremos outras reviravoltas, levando em consideração que Quincas Borbas é um dos maiores livros que ele escreveu em termos de extensão de capítulos, páginas. Enfim, o terceiro lote de capítulos eu vou publicar o vídeo amanhã com a minha leitura comentada e eu conto com vocês para participar aqui comigo deste projeto. Para completar, posso dizer que agora sim a história começou a ficar mais dinâmica e aposto que a conclusão dela, conclusão não, né? A gente vai entrar na segunda parte dela, será muito melhor. Então, até o próximo vídeo. Amanhã. Até mais.